Você sabe quais são os erros mais comuns cometidos em relação ao amor ou desamor? Meu nome é Amanda Castelo Branco e hoje eu vou falar para você um pouquinho sobre quais são os elementos que configuram a construção da crença do amor, do desamor, né? E como que a gente pode trabalhar melhor essa relação com os nossos filhos para poder construir relações mais saudáveis. Eu acho que o primeiro ponto para a gente falar é o que é o amor, né? O que é o amor para você? O amor, ele é um sentimento profundo e caloroso de uma pessoa pela outra. Mas ele tem várias subdefinições, né? Então ele está relacionado ao carinho, à ternura, ao cuidado, né? Ao vínculo afetivo, a forma como a gente se doa para o outro, inclusive até em relação de sacrifício, né? E a dedicação extrema ao outro. E, por outro lado, o que é o desamor, né? O desamor, ele tem muita relação com a falta de atenção, né? Com a falta de disponibilidade, com o descaso, com a animosidade, a raiva, o distanciamento. Então, a nossa relação com essa estrutura do amor, né? Com a crença do amor, ela vai sendo construída em todas as nossas interações e, como eu comentei, elas sempre vão sendo afirmadas, né, reafirmadas ou não, ou moduladas, remoduladas e revistas. Então é importante a gente perceber que todas essas crenças, né, as três crenças basais, tanto do amor, quanto do valor, quanto da segurança, elas podem ser não saudáveis. E esse não saudável, ele pode ser tanto para mais quanto para menos, né? Então, um dos erros mais comuns que a gente comete em relação ao amor é a questão da falta de atenção, da falta de qualidade de tempo com os nossos filhos, né? E quem nunca? Porque afinal de contas, num mundo tão corrido que a gente vive, cheio de trabalho e também com o advento da tecnologia, principalmente do celular, né, da televisão, a gente acaba incorrendo nesse erro, né? Que é muito comum. Então a gente tá lá na nossa vida corrida, trabalho e tal, e quando a gente chega, muitas vezes a gente tá cansado, né? A gente também precisa de um tempo pra gente. E se a gente não está bem com a gente mesmo, é difícil a gente dar tempo de qualidade para o outro. Mas eu queria comentar aqui sobre uma coisa que aconteceu comigo, né? Uma experiência que eu vivi. Eu sempre trabalhei fora, né? Trabalhava muitas horas, né? Super dedicação ao trabalho. E quando eu chegava em casa, eu morria de saudade. Eu tava com aquela saudade, com aquela vontade de estar com a minha filha. Então eu nem ligava o celular, eu não assistia televisão. Era aquele momento nosso ali, né? E eu passei um período de quase um ano entre um trabalho e outro, quando eu tive a gravidez da Vitória, que foi uma gravidez de risco, e eu acabei ficando sem trabalho na época, enfim, então eu passei praticamente um ano em casa. 100% em casa. Eu até trabalhava, mas tinha algumas coisas para fazer, mas eu estava em casa. Nesse período foi muito difícil, porque o tempo que eu estava em casa, a Anne, minha filha, ela não sabia diferenciar, né? A mamãe está em casa ou a mamãe está trabalhando. Então, ela queria fazer tudo comigo. Ela queria estar próxima de mim. Então, o que eu senti? Eu senti que a minha atenção, a minha qualidade de atenção para ela diminuiu muito nesse período. Por quê? Porque a gente passava tanto tempo juntas, era o tempo todo ela, mamãe, 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 que eu estava muito mais tempo presente fisicamente, mas ao mesmo tempo ausente emocionalmente, distante, né? E ela sentiu muito isso, nós sentimos isso, né? Então é por isso que eu queria trazer esse alerta, né, do distanciamento. E hoje é interessante porque eu trabalho em casa.
Mas as crianças não estão em casa o tempo todo. Então, eu continuo sentindo aquela mesma sensação lá de trás, como se eu trabalhasse fora de casa. Por quê? Porque elas passam o dia inteiro fora, né, na escola, atividade e tal. E quando elas chegam, eu tenho aquela mesma vontade, aquela mesma atenção, aquela mesma necessidade de estar junto, né, com elas. Então, eu acho que isso é um exemplo super bacana para a gente conseguir perceber essa relação, né, da atenção e do tempo de qualidade, né? O tempo de qualidade é quando a gente tá ali presente com a criança, né? Ou com o outro, porque como eu falei, eu tô falando aqui muito da relação mãe-filho, pai-filho, mas isso pode ser em qualquer outra relação, né? Por exemplo, relação de marido e mulher. Se você tá muito tempo junto, acaba que você acaba se distanciando emocionalmente daquela pessoa, né? E com os filhos a mesma coisa. E é importante a gente salientar que essa relação, né, essa estrutura, ela é formada pelos detalhes, né? Pela sensação da emoção, pela experiência daquela emoção. Então, o que importa mais são os pequenos detalhes. Então, uma conversinha, é quase como um namoro, sabe? Que você tá ali com aquela pessoa e tem aquela conversinha no pé do ouvido, tem aquele carinho, tem aquela risadinha. Então, nesses detalhes é que são construídas essas sensações, né? Essas crenças. Então, uma relação saudável entre pai e filho, entre mãe e filho, né, entre pessoas em relação ao amor, ela tem esse pequeno detalhe, né, do carinho, do chamego, da atenção, de você estar interessada no que a pessoa está falando, da risada, de você perguntar como foi o dia da pessoa, o que ela sentiu, o que ela passou, como que foi. Quando a gente não tem essa atenção de qualidade, quando a gente não está realmente próximo, é muito difícil, né, isso acontecer. Então, isso é um pouco sobre os elementos e como que isso tudo é formado. Agora, eu queria falar um pouco também sobre o desequilíbrio, né, sobre a relação do amor e do desamor, né? Porque, como a gente está falando, o dar o amor, o dar o carinho, ele pode ser em excesso, ou ele pode ser em menor quantidade, mas o desequilíbrio dessa menor quantidade, o que ele impacta, né? O que ele cria pra gente? Ele cria pessoas que têm problemas com a autoestima, né? Elas acham que elas não são queridas, elas acham que elas não são boas o suficiente para atrair a atenção do outro, né? Elas não são boas o suficiente para que alguém se interesse por ela, né? Tem uma relação com o interesse, o quanto que eu me interesso em estar próximo daquela pessoa, em demonstrar carinho com aquela pessoa. Então elas geralmente sentem um vazio emocional, né? Elas se tornam propensas a relacionamentos tóxicos, elas acabam ficando dependentes de sugar um pouco que seja do amor do outro, né? Elas acabam sendo propensas a ter uma relação em que o outro não a ama, não a quer, mas por algum motivo é cômodo, né, ter aquela pessoa ali próximo, uma relação em que geralmente a pessoa se doa ao máximo e o outro não tá ali, né? Então esse desequilíbrio para menos, ele geralmente desemboca nesse tipo de relação. Só que o desequilíbrio para mais também não é saudável. O desequilíbrio para mais, ele traz a relação de pessoas que não conseguem perceber o espaço do outro, o limite entre a nossa relação e o outro, né? Então são aquelas pessoas pegajosas, pessoas dependentes, pessoas que querem o tempo todo estar naquela demonstração de afeto, não conhecem o limite entre eu e o outro. Tem um outro ponto que eu queria comentar, que é sobre o espaço dos pais, né? O espaço da mãe, o espaço da criança.
que isso vai trazer também bastante essa noção de limite. Então, é muito importante que a gente dê sim aquele tempo de qualidade, aquele amor, aquele carinho, aquela doação, mas é importante também a criança saber que agora não. Agora é o tempo do papai e da mamãe. Então é importante a gente perceber que todas essas crenças, né, as 3 crenças basais, tanto do amor, quanto do valor, quanto da segurança, elas podem ser não saudáveis. E esse não saudável, ele pode ser tanto para mais quanto para menos. E eu acho que é importante a gente ressaltar aqui também sobre o quanto que a partir do momento em que a gente tem essa consciência, que a gente pode discutir sobre isso, né? Trazer para o outro, né? Para a nossa relação, a importância desse equilíbrio. Né? Essa foi um pouco da relação do amor e do desamor e como a gente pode trabalhar melhor essa relação e essa crença nas nossas relações, tanto amorosas quanto principalmente com a nossa família, né? Os nossos filhos. E no nosso casamento também, né? Isso é importante. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui um pouquinho como que são as suas relações, aonde você já percebeu essa relação de toxicidade na estrutura do amor, né? Como que foi a sua relação de amor e como você percebe a sua crença basal. E se você gostou também, compartilha com os seus amigos, com os seus familiares e me siga aqui no canal para mais conteúdos como esse. Então, é isso aí. Tchau, tchau!